Às vezes as pessoas ficam pensando assim, foco no cliente, o que é isso? O cliente tem determinadas necessidades e essas necessidades decorrem de problemas que ele tem. Não vamos encarar problema como algo muito sério, mas vamos imaginar o seguinte, eu costumo falar nas minhas aulas que, por exemplo, eu gostaria muito de ter alguém que levasse meu carro para revisão. Isso é um problema que eu tenho. Eu não tenho tempo para levar o carro para revisão, né? Então, de repente, você define que problema você quer atender. A partir daí, você começa a definir o seu modelo de negócio e busca encontrar um modelo em que o tipo de remuneração que o seu cliente está disposto a lhe pagar lhe permita cobrir os custos que você vai ter com aquele trabalho e também permita que você tenha uma margem de lucro. Então o planejamento começa daí. Eu defini um modelo que eu sei que cliente eu quero atender, sei que necessidades desse cliente eu vou buscar atender e vejo quanto que esse cliente pode pagar, quanto ele está disposto a pagar. Porque muita gente tem problemas de planejamento quando fixa um preço, por exemplo, fixa um preço sem saber se aquele cliente que ele está buscando tem condição de pagar aquele preço, né? Então esse eu acho que é o primeiro passo para você começar a planejar um bom modelo de negócio. E como se manter um mercado cada vez mais competitivo? Legal, eu acho que a crise que nós estamos passando agora, hoje, por exemplo, acabou de ser divulgado o PIB do primeiro trimestre, que foi negativo em 0,2%. Para se manter no mercado na crise, você precisa localizar pontos em que o atendimento ao mercado seja deficiente e ao localizar esses pontos você vai procurar se diferenciar. Então, por exemplo, o atendimento, de um modo geral, em Brasília é deficiente. A maior parte das organizações aqui em Brasília atendem mal. Eu não sei bem porquê, mas isso nas enquetes que a gente faz nas aulas, todos concordam que se atende mal. Então, se você está num determinado segmento e se diferenciar pelo seu atendimento, certamente você vai superar a crise. Outra possibilidade é você identificar nichos ou oportunidades que ainda não estejam sendo atendidas. Vamos pegar um exemplo. Brasília tem uma idade média se elevando, as pessoas estão vivendo mais, e a renda média das pessoas que têm mais de 60 anos em Brasília é alta. Principalmente quem está no plano piloto e algumas das cidades satélites mais próximas. Então, se eu tenho o mercado aumentando, número de pessoas com mais idade aumentando, essas pessoas têm necessidade, essas pessoas vão consumir alguma coisa. Então, eu diria que para superar a crise, você precisa identificar, a gente chama de nichos, mas na realidade são pedaços desse mercado consumidor que, mesmo com a crise, precisa consumir, ou porque tem poder aquisitivo, ou porque o fato de estarmos em crise não tirou desse segmento a necessidade de determinados produtos. Esse seria a principal forma de se diferenciar. A gente vem vendo que o número de empreendedores também vem aumentando. Eu não sei se seria, de repente, a linha de crédito que está mais facilitada. Como é que o senhor vê esse contraponto, né? O índice de desemprego aumentando, mas, em compensação, as pessoas estão procurando se adequar ao mercado. Existem duas variáveis aí. Primeiro que os dois fatos têm uma certa correlação. Veja só, em momentos que a oferta de emprego cai, as pessoas precisam continuar tendo algum tipo de renda. Então, você sai de uma preocupação com empregabilidade é a capacidade de conseguir emprego, e você vai para uma condição de trabalhabilidade, que é a capacidade de conseguir trabalho. Então, o empreendedorismo, nesse caso, ele surge da necessidade que as pessoas têm de gerar algum tipo de renda. Se eu não tenho mais uma renda fixa de um emprego, eu vou em busca de uma renda variável, de um risco no empreendedorismo. Certamente, muitos desses empreendedores terão sucesso, mas muitos também não terão.
Agora, há de concordar comigo que não tem muita alternativa. A pessoa não vai ficar simplesmente, se sabe que a oferta de emprego está caindo e se sabe que eu preciso ter algum tipo de renda, então a solução é empreender. Esse é o primeiro fator, a correlação. O segundo fator é que, do ponto de vista de políticas públicas, há sim um incentivo do governo e das diversos segmentos da sociedade em incentivar o empreendedorismo como uma forma de manter o aquecimento da economia. Até porque os grandes empregadores do Brasil são as pequenas empresas. O volume de pessoas empregadas pelas pequenas empresas é expressivo em relação ao volume de pessoas empregadas pelo governo e pelas grandes empresas. Então, na medida em que o empreendedor, quer seja ele começando como microempreendedor individual, ou mesmo na informalidade, que como a maior parte começa, vai, uma vez tendo sucesso, representar novos empregos no futuro. E aí o governo vai cria a isenção de impostos no primeiro momento, modelo simplificado de tributação, incentivo ao crédito, etc. Então eu diria que o fator emprego-desemprego tem a ver com esses dois pontos. A correlação que há entre o emprego e o empreendedorismo e as políticas públicas procurando incentivar o empreendedorismo na sua essência. Quais os pontos principais que o senhor poderia nos citar de um bom planejamento estratégico? O planejamento estratégico, tem muita gente que acha que é uma parafernália, que é um bicho de sete cabeças. Não é. Eu diria que o primeiro ponto de um planejamento estratégico, ter clareza de onde eu quero chegar a partir do segmento de mercado que eu resolvi entrar. Então, eu, por exemplo, como empreendedor, eu selecionei um segmento que é de desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de organizações. Então, dentro desse segmento, eu tenho que ter uma visão de onde eu quero chegar. Então, qualquer empreendedor tem que ter uma visão. Essa visão, normalmente, é o sonho de como eu quero ser, é o tipo de padrão de qualidade que eu quero praticar, é a forma e a excelência com que eu quero tratar os meus clientes. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o meu sonho mesmo? Bom, em seguida, eu tenho que ter clareza no meu planejamento estratégico que segmentos de clientes eu resolvi atender e que segmentos de cliente eu resolvi não atender. Às vezes é mais difícil decidir o que não fazer do que decidir o que fazer. Quem resolve fazer muita coisa, ou quem quer atender tudo, acaba não atendendo nada. Então, o planejamento estratégico tem que prever isso. Uma vez tendo essas duas questões resolvidas, os próximos passos é você definir metas de curto, de médio e de longo prazo. Essas metas não devem ser só metas financeiras, devem ser metas de qualidade, metas de tipo de atendimento, metas de conquista de mercado, né? Então, eu diria que um bom planejamento estratégico tem esse sonho, tem a definição clara de quais os segmentos que eu quero atender, e a partir daí eu defino as metas. Porque se você não definir meta, você não sabe em relação ao que você vai correr atrás, né? Uma vez colocado isso, é imprescindível medir. Se você não mede, se você não acompanha os resultados, tem dificuldade de gerenciar. Muitos empreendedores só percebem que estão com dificuldades quando começa a faltar dinheiro no caixa, quando o seu cliente não aparece mais. E se eles estivessem medindo isso, poderiam detectar com maior antecedência e, a partir dessa detecção, trabalhar medidas preventivas. Então, seria isso para mim os pontos principais do bom planejamento.